Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Hoje um programa super especial, né? A gente está falando aqui direto do campo do Cruzeiro de Bicalho, onde vai acontecer a final aí do Campeonato Amador. E, já aproveitando a deixa, agradecer aqui a direção do Cruzeiro de Bicalho, do clube, da CEMEL, né, que tem dado todo o apoio aí para a TV Banqueta nessas transmissões, e também da ConectaNet, tá certo? Bom, gente, sejam todos bem-vindos aqui hoje nesse campo de futebol, hoje não é sala de bate-papo, hoje é um campo de futebol, a gente vai bater um papo super legal aqui. Para isso a gente está recebendo aqui para falar um pouquinho da reforma trabalhista, nós estamos recebendo aqui o doutor Gustavo, vamos falar um pouquinho também da lei anticorrupção, estamos recebendo aqui também o doutor Lucas e o Romero Bicalho, né, esse grande artista da nossa cidade. A gente vai fazer um bate-papo também cultural, né, em cima disso aqui, para não ficar muito cansativo, para vocês não se sentirem também com aquele papo super formal, né, só de direito, tá certo? Bom, deixa eu dar uma boa tarde aqui para todos, essa turma toda bacana aqui. Doutor Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao programa Cultura Geral. Desculpe aí o atraso, né, atrasamos um pouco, está meio fora assim, um pouco do contexto assim, do que é o programa, no sentido de fazer uma coisa nova e mais diversificada. Mas é um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Seja bem-vindo. Imagina, não tem nada que se desculpar. Eu que agradeço a oportunidade, vim aqui falar um pouquinho sobre a lei anticorrupção, debater um pouquinho com os colegas e espero que a gente tenha um bom programa, desejar aos ouvintes e aos espectadores um bom programa. Doutor Gustavo, é um prazer te receber aqui. É importante que nós discutamos essas coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, essas transformações, essas reformas, né? E a reforma trabalhista não pode ficar fora de uma discussão tão ampla, já que não teve essa discussão ampla com a sociedade antes da lei, discutir ela agora após a lei para saber o que os trabalhadores têm que fazer, como é que vai ser essa área do direito, essa insegurança jurídica que vai gerar, isso é muito importante. Seja muito bem-vindo. Com certeza, Betão. Obrigado pela oportunidade de participar aqui do seu programa. A gente que sempre assiste pelos canais aí do YouTube, até pelo próprio canal 6 da NET, a gente fica muito satisfeito de estar presente e discutir uma coisa que realmente já tinha que ter sido dita antes, né? Que já tinha que ter sido discutida muito mais aprofundadamente, mas infelizmente a lei passou, né? A reforma trabalhista passou com vários pontos que são negativos e alguns poucos positivos, mas esperando que a gente consiga destrinchar aqui um pouquinho o que aconteceu na reforma e ver se de fato vai vir aí a medida provisória do Temer, que vai regulamentar toda essa lei, né? Nossa Senhora, é só porretada. Ô, Romero, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Já tivemos aquela pauta musical que foi um sucesso, uma maravilha, né? A gente abrir espaço cultural assim é sempre bom, falar de música, falar de arte é sempre muito bom, né? E hoje aqui na sua casa, né? Eu falei com você que você quase não ia, eu tive que vir aqui hoje para a gente poder fazer o programa aqui na sua casa, no Cruzeiro de Bicalho. E é um prazer te receber aqui como grande artista, como amigo e como essa pessoa maravilhosa que você é. Betão, nós é que temos que agradecer, né? Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar fazendo parte desse programa tão importante para Nova Lima, né? Cultura Geral. E dizer que para nós é uma honra, né? Estar recebendo a TV Banqueta aqui, no nosso campo, na nossa comunidade, e torcer, né, aí para que o nosso assunto sobre futebol, sobre cultura, com os nossos convidados, seja de mais produtivo para que as pessoas realmente absorvam esse conhecimento e tirem proveito de tudo isso e da sua força aí que você tem dado como apresentador do programa. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço eu fico até meio com vergonha, né? Doutor Lucas, vamos começar a bater esse papo. O que é a lei anticorrupção? E como é que ela foi? Como é que foi criado isso? E qual foi a primeira ideia que teve nesse sentido? E quem promulgou essa lei? Bom, vamos lá. O assunto corrupção, e a sua própria o combate, ele surgiu nos Estados Unidos e posteriormente na Alemanha, na passagem da década de 70, 80 e depois mais para frente em 90. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se está ligado, está tudo certinho? Isso.
Já está travado, né? Alô? Pois é. Teste. Bom. Pode continuar, doutor Lucas. No Brasil, ela foi aprovada depois de alguns escândalos e entrou em vigor em 2014, trazendo algumas novidades. São elas a responsabilização da pessoa jurídica, ou seja, as empresas passaram a ser responsabilizadas pelas atitudes ou pelos delitos cometidos pelos próprios funcionários, e essa responsabilidade ela é objetiva, ela independe de culpa e independe da intenção dos seus agentes. Isso trouxe muita discussão para o campo jurídico e nós devemos observar isso com muita atenção porque é muito passível de algumas irregularidades ou até mesmo injustiças. Mas foi sim um avanço político porque o Brasil, antes tarde do que nunca, enfrentou essa questão da corrupção e está buscando, né, orientar as suas empresas a se adequarem às normas, a se adequarem às melhores práticas e políticas de governança corporativa. Essa situação, ela não traz um pouco de segurança jurídica para quem está investindo, quem pretende investir no Brasil, alguma coisa nesse sentido? Não pode criar esse ambiente, não? Ou isso é uma parte natural do processo democrático mesmo? De certa forma, sim, causa algumas inseguranças, mas a mudança de cultura que essa lei pretende trazer e na implementação dessas novas práticas tende a trazer um mercado mais ético, mais íntegro e mais seguro também nas relações de negócio. As empresas que passarem a implementar medidas de integridade, elas vão ser melhor vistas, né? E ao mesmo tempo a reputação dessas empresas vai se tornar mais adequada ao cenário. Então é muito provável que inicialmente haja um pouco de resistência, mas futuramente não só a integridade, mas a cultura ética vai ser sim um bom negócio aqui no Brasil. Como é que fica a desconsideração da personalidade jurídica? A responsabilização da pessoa jurídica. Pessoa né? jurídica. A pessoa jurídica pode ser responsabilidade de duas maneiras, na esfera civil e na esfera administrativa. Na esfera administrativa, a empresa pode sofrer multas de até 20% do faturamento bruto e publicação das decisões de condenação. Na esfera judicial, não só os diretores, mas também dirigentes e membros das altas diretorias podem ser penalizados com perda de bens, suspensão da própria atividade da empresa e proibição de contatar com o governo e também de receber alguns benefícios e subsídios em processo de licitação. Essa lei foi importada dos Estados Unidos, né? A ideia, pelo menos a gênese da lei, está nesse sentido, não? Ela tem essa característica? O Brasil é signatário de um tratado de comércio internacional há um bom tempo. Isso se iniciou sim nos Estados Unidos, mas a gente não pode dizer que é uma cópia, né? Ou sim, teve a origem lá, mas o Brasil, buscando se adequar a esse cenário internacional e a essa evolução nas relações de negócio, fez a sua própria lei, né? Ela tem algumas diretrizes, tem alguns decretos que é regulamento e é uma lei que dialoga também com outras leis de improbidade administrativa, lei de licitações e algumas leis também relacionadas ao crime organizado e crime federal. Doutor Gustavo, deixa eu colocar o senhor nessa seara aí, mas a gente vai discutir agora, você está falando de empresa, vamos pular para o direito trabalhista, né? O que é a reforma trabalhista e o que ela representa no cenário para a vida do trabalhador? Assim, essa reforma ela é mais benéfica, menos benéfica? Como é que você enxergou essa reforma trabalhista? Pois é, Betão, essa reforma ela veio de um projeto que já corria no Congresso há mais tempo e foi discutido muito pouco, né, com a população, ao contrário do Código de Processo Civil, que teve vários juristas que se reuniram para ver qual seria a melhor forma, quais seriam os melhores caminhos a serem tomados. A reforma trabalhista não passou por isso. Chegou um momento no Congresso que ela foi aprovada pelo Senado sem nenhuma modificação. O fato é que, de fato, a lei brasileira ela não é tão aberta para o investimento do capital e é aquela eterna briga do capital e o trabalho, para onde que
devemos correr? Será que nós devemos tirar a proteção ao trabalhador para que o empresário possa investir mais? Ou será que essa falta de investimento, essa falta de proteção ao trabalhador vai fazer com que os salários diminuam cada vez mais e o trabalhador não possa manter o capitalismo em pé, né? Embora eu não seja economista, eu seja só um advogado trabalhista mesmo, toda a reforma me parece estar sendo mais aberta para tirar vários direitos do trabalhador. Essa que é a grande verdade aí. Como é que fica a jornada de trabalho para esses trabalhadores que, depois da reforma? Porque tem uma dúvida aí, e é o que a gente estava discutindo nos bastidores antes de começar o programa, como é que vai ser aplicado, né? Para os contratos antigos será aplicada a lei antiga, e para os contratos novos a lei nova, e parece que os tribunais também estão nessa dúvida no que fazer. Mas nessa toada aí, como é que ficou a jornada de trabalho? A jornada de trabalho atual continua a jornada constitucional, de 8 horas diárias e 44 semanais. Só que ela pode ter uma alteração, pode ter uma compensação através de banco de horas. E essa compensação através de banco de horas, antigamente, ela só poderia ser feita com auxílio de uma negociação coletiva com o sindicato. Agora não, agora o acordo pode ser individual, inclusive verbal, né? Pode ter um acordo entre empregado e empregador, mas desde que aquelas horas, se for verbal, sejam compensadas no mesmo mês. E se o acordo for escrito, individual, aquelas horas extras a mais, elas vão ter que ser compensadas, elas podem ser compensadas no período de até 180 dias. Então, essa abertura que deu para que a hora extra aconteça de uma maneira mais tranquila é até benéfica para o empregador. Mas para o empregado, nem sempre a gente pode dizer isso, né? Aquele percentual de 50% na hora extra, foi mantido aquilo, o cara vai fazer o banco de horas, ele vai ter lá o banco de horas. E essa compensação vai contar assim também ou vai ser só hora por hora mesmo? Não, a compensação ela é hora por hora. Ele só vai receber essa hora com 50% de acréscimo ou o percentual que a convenção coletiva prevê, no caso de haver o pagamento. Se for só a compensação, vai ser 1 hora trabalhada para 1 hora de descanso. E isso vai valer para o final de semana também? Vai valer para o final de semana, feriado, acaba todas as outras modalidades aí de proteção ao trabalhador nesse sentido. Fazer prática 3 agora vai ficar mais fácil do que antigamente nessa época. Vai ficar, na minha época da Milton Campos era mais complicado aquela prática 3. Hoje em dia eu não sei, né? Porque você até perguntou da validade aí, né? Dos contratos. Sim. Os contratos, eu acredito aí, é uma tendência. Eu já vi 2 sentenças desde que a reforma foi publicada no sábado para hoje. Uma, ela não aplicou a lei nova, né? Até porque os processos já eram antigos. Mas eu acredito que nos contratos de trabalho que começaram antes da vigência da lei e até hoje, para mim, na minha opinião, eu aplicaria a lei antiga e não a lei nova. Mas isso vai ser uma discussão para os tribunais. É uma discussão pesada aí, porque vai ter, assim, tem gente que vai entender que a lei nova inova mesmo, né? E a outra, a lei nova prevalece sobre a lei antiga. E aí vai ser essa eterna briga de capital e trabalho. Exatamente. Judicializada, né? Com certeza. E as férias, como é que fica? As férias agora pode ter um período partido, né? O que era antes as empresas dividiam as férias em várias etapas, agora é legitimado. Só que você tem que ter um período de 14 dias, no mínimo, pode dividir em 3 vezes. E os outros 2 períodos de no mínimo 5 dias cada. Então você pode ter umas férias aí divididas em 3 vezes, mas contando que o ideal ainda é que seja em 30 dias direto, né? Ainda é mais benéfico. Mudou, assim, o que mudou na realidade do que era feito antes para o que é feito agora, assim? Principalmente com as férias, por exemplo. As férias, no caso, agora essa aplicação da divisão, antigamente ela era feita sem uma legitimação legal. Hoje em dia não, hoje em dia essa legitimação é legal, ela pode ser dividida em 3 vezes e antigamente não era assim. Antigamente, se essas férias fossem divididas num período menor do que 15 dias, haveria uma punição para o empregador de ter que pagar até em dobro o valor total das férias. Romero, você não é advogado, não vou te perguntar nada nem de lei anticorrupção e nem de direito do trabalho, tá? Mas toda a informação é importante, é importante, né? Principalmente você que é presidente do clube, né? Não é? Mas aqui todo mundo é voluntário. Todo mundo é voluntário, né? Mas se bem que agora com a reforma trabalhista é quase que você está rasgando aí
a Lei Áurea, entendeu? Você passou a régua na lei aí, falou, todo mundo pode voltar. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Como é que está aquele projeto do Marcos Catarina que vocês fizeram? Que o Marcos fez, né? Que conseguiu arrecadar tudo direitinho, lançou. O Marcos Catarina, para quem não sabe, gente, é o irmão do Vanderly, que teve no programa junto com o Romero e com o Jada, e nós fizemos um trabalho super bacana. Eles fizeram um trabalho super bacana e fizemos um programa super bacana também com relação à música, a MPB, né? E aí, Romero? Bom, o Marcos é um grande amigo, né, Betão? Você já disse tudo. Nós tivemos essa oportunidade de estarmos juntos no seu programa. E eu tenho acompanhado essa luta. É uma batalha, né? Ser músico no Brasil hoje tem sido muito difícil, né? Eu acho que toda essa crise que se estabeleceu no país, de um modo geral, afetou também a cultura, né? Então, cada artista, ele busca a sua maneira de se sobrepor, né? De conseguir. Todo sonho de um artista é gravar um CD, inicialmente, apesar de todo o reconhecimento através do irmão, né? Mas o Marcos tem uma carreira bem sucedida, porém, diferentemente do irmão, né? É uma carreira solo. É sempre assim, né? Porque você tem um irmão igual o Vanderly, às vezes tem benesses e tem problemas. Que se você é músico também, você sempre vai ser o irmão do Vanderly, né, cara? Como jogador de futebol, né? A mesma coisa. Se for filho de um Pelé, a coisa toma uma dimensão enorme e o cara se sente na obrigação de ser um Pelé também. Então acaba sendo a cobrança muito árdua às vezes. Mas ele tem a carreira própria e nós tivemos a oportunidade de acompanhar, né, todo esse movimento. Um grande músico, viu? Um grande músico, né? E agora ele atingiu a meta daquela benfeitoria, que é a empresa que estava administrando essa forma de captação de recursos, né, que é o crowdfunding. Então são pessoas comuns, né, como nós, por exemplo, que vão e depositam uma ajuda, né, e tem como gratificação o benefício, ingresso, uma serenata que o músico faz, né? Então tem todo um programa muito bem organizado e que te dá o direito, se você contribuiu a partir de R$10 até infinito, né? Então cada valor desse te dá um benefício a um ingresso ou outras coisas que o artista se propõe a fazer, né? Então ele conseguiu a meta, que o objetivo era de 16 mil inicialmente e acho que até ultrapassou. Então isso mostra também que as pessoas, mesmo não tendo a oportunidade de acessibilidade, e quando vê um trabalho que pode acontecer conosco, né? Esse sistema de captação de recurso não necessariamente precisa ser somente para artistas, né? Para gravar um CD ou outras coisas ligadas à arte de um modo geral. O Cruzeiro, por exemplo, já teve essa proposta de fazermos uma espécie de captação de ajuda coletiva para a reforma da sede. E a gente está pensando nisso, né? Mas o Marcos foi muito bem sucedido. Acho que agora ele vai realizar o sonho, já está em estúdio gravando. Mandou um abraço enorme, né? Que ele tem uma afeição muito, muito grande por Nova Lima, nascido e criado aqui bem próximo nos Olhos d'Água. Então mandou um grande abraço e está lá na luta, né? A luta não é fácil, é árdua, mas ele inicialmente já conseguiu o primeiro objetivo, que é a captação para entrar dentro do estúdio e gravar um CD que eu tenho acompanhado, está ficando maravilhoso. E música? Os seus projetos, como é que tá? Você falou comigo ali nos bastidores, você tem recebido muito músico na sua casa, né? Casa de música, vila quintal de violão, né? Na verdade, a gente faz esses encontros uma segunda-feira por mês, né? Porque músico toca nos finais de semana, ele trabalha a maioria das vezes nos finais de semana. Então, o único dia de folga é na segunda-feira, que é um dia de resenha muito bacana. Você está convidado, o próximo encontro, eu faço questão que você vá, porque você é uma pessoa super importante nesse cenário e que dá esse apoio a todos os músicos, assim como a TV Banqueta também, o Fred. Então tem que até parabenizar, viu, Betão? Aproveitando essa oportunidade, essa visibilidade que vocês estão tendo e o seu programa, muito mais ainda, voltado à cultura e as informações que o cidadão precisa. Eu já deixo aqui o convite para o próximo encontro. Obviamente terão lá muitos músicos e você é irmão de muitos músicos excelentes. Eu sou irmão, né? O mais importante dos músicos da minha casa era meu pai, que foi capitão regente do Congado, e você foi amigo dele muito tempo, né? Tive essa honra, inclusive numa das minhas canções eu cito
o Somanel, o Solavo, né, que eu tive o prazer de conhecer e fui militante, até hoje sou, dessa cultura que a gente não pode deixar morrer. Eles foram capitães, né, de guarda, e com muita honra e muito saudosismo até, eu tive esse prazer de conhecê-los e participar de tantos eventos que, enfim, deixou saudade, mas, né, estão vivos nos nossos corações aí. Bom, gente, nós vamos para o intervalinho agora, né, já estamos chegando aí na primeira parte. O programa bom passa rápido, né? Meia hora já foi embora, né? Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Esse dia muito especial a gente fazendo aqui direto do campo do Cruzeiro de Bicalho, né? Agradecendo aí a CEMEL, que tem dado todo o apoio aí para a TV Banqueta realizar a final aí, a transmissão da final do Campeonato Amador e também da ConectaNet, tá certo? Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Copa de Futsal das Escolas Municipais de Nova Lima faz a alegria das crianças e agita a rede de ensino. O nosso objetivo é motivar as nossas crianças para práticas esportivas, para qualidade na saúde e para que eles tenham o melhor desenvolvimento educacional nas nossas escolas. A Copa reúne estudantes com 10 e 11 anos de idade, matriculados e frequentes no ensino fundamental. Em 2017, a competição contou com 19 equipes e os destaques foram as escolas Flori Vanderlei Dias, campeã no masculino, e Dalva Cifuentes Gonçalves, primeiro lugar no feminino. É a 5ª edição da COFEM e este ano é a primeira vez que a gente fez a COFEM feminina. Isso está motivando mais ainda os alunos nas escolas em busca de um esporte. Fala, cidadão! É muita pressão, o treinador pega muito firme, mas no final a gente acaba ganhando, todo mundo feliz. Gostei de participar por causa que eu posso ser um atleta, posso ajudar as pessoas, a minha família vai ficar muito orgulhosa de mim. Estou muito feliz por ser campeão com a minha escola. Eu queria agradecer quem que organizou toda a COFEM pra gente. Eu achei muito legal e muito interessante. Eu achei muito legal, só de estar participando eu estou feliz. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito bem, voltando com o programa Cultura Geral, né? Nesse dia, mais uma vez tem que falar, né? Um dia diferente para a gente, né? Que está acostumado a ficar ali no estúdio e tal, né? Escondidinho ali dentro do estúdio, fazendo tudo, escondidinho ali, rapidinho e tudo, né? Hoje a gente está fazendo essa forma diferente de programa, né? Bom, o doutor Lucas, quais são os mecanismos de integração, né, dessa lei anticorrupção? Como é que funciona? A lei prevê os chamados programas de integridade ou programas de compliance. Esses programas são divididos em alguns pilares e cada pilar aborda uma situação ou um direcionamento específico. Geralmente são divididos entre apoio da alta direção, que é a direção da empresa comprar a ideia da integridade, né? Apoiar o programa e incentivar que os colaboradores, funcionários e os parceiros de negócio também implementem esse tipo de norma. Os outros pontos são criação de normas internas, código de conduta
e políticas de como negociar com clientes e também com possíveis parceiros. Existe também canais de denúncia para averiguar riscos internos e também monitoramento para saber se esse programa está realmente sendo efetivo, né? Para saber se internamente se as pessoas estão tendo acesso aos códigos de conduta e aos padrões que elas devem seguir. E também, nesses casos de treinamento, nesses casos de monitoramento, a empresa deve implementar alguns treinamentos internos para que os funcionários e os parceiros saibam como que a empresa pensa. É basicamente esses 5 pilares. Nesse sentido, tanto interno quanto externo, nós falamos um pouquinho disso, mas isso não dá insegurança jurídica, de fato. Assim, a pessoa está tentando empreender, que hoje fala muito em empreendedorismo, né? Aí, quando ela tem acesso a esse tipo de coisa, falou, gente, como é que eu vou entrar nisso aqui? Hoje a pessoa fala muito em startup, então, assim, mas não entende que por trás da startup tem que ter uma estrutura de empresa funcionando, né? Isso não pode gerar nenhum tipo de insegurança? Ou você acha que essa lei ela veio para justamente sedimentar, criar um alicerce, um piso seguro para que essas pessoas possam empreender com segurança? Eu acredito que sim, Betão. Eu acredito que traga mais segurança para os negócios. Na medida que eu tenho uma empresa e eu vou fazer negócio contigo, se eu souber que tu implementa medidas e a tua empresa tem uma cultura ética, eu vou me sentir mais à vontade de fazer negócio contigo. Claro que essa confiança só não é suficiente. O ideal é que essas empresas façam pesquisas de reputação, de mídia negativa, para saber como que a empresa com que ela se relaciona é vista. Então, eu acredito que o compliance, as medidas de integridade, pelo contrário, elas trazem mais segurança para o ambiente de negócio do que a ausência delas. Ok. Doutor Gustavo, a justiça gratuita no processo, agora no direito do trabalho, como é que vai ficar essa situação para o trabalhador? Porque antigamente o trabalhador não tinha que pagar honorários, né? Ele perdia a causa ali, não tinha que pagar honorários. Como é que fica isso hoje com relação à justiça gratuita? Verdade, são 2 situações aí e até pode se desenvolver outras a respeito do tema da justiça gratuita. Hoje é objetivo quem é pobre e quem é beneficiário da justiça gratuita depois da reforma. Quem ganha até 40% do regime, do valor máximo previdenciário, que hoje o teto é R$ 5.531,31 centavos. Então, o valor de 2.212, mais ou menos, quem ganha acima disso hoje no Brasil, na Justiça do Trabalho, não tem mais condição de ter a justiça gratuita. Só fazer um recorte aí. Esses valores de 2.200 é líquido ou bruto? Ou isso pode ser comprovado lá, por exemplo? Isso, a princípio, é líquido, né? Assim, na minha interpretação dessa lei, seria o salário vencimento básico da pessoa, o que não estaria incluído aí outros comissões ou outros fatores que aumentam a remuneração do indivíduo. Então, isso também ainda não existe nada objetivo na lei que diga se é líquido, se é bruto, no que sentido que é. Mas, a partir daí, todo mundo que ganha mais do que R$ 2.212 é considerado para a justiça como potencial pagador de custas aí nesse sentido. Então, a partir daí, em caso essa pessoa, esse reclamante, fez 10 pedidos, perdeu 8, ganhou 2, vai ter que entrar uma sucumbência com o advogado da parte reclamada e não vai poder ser compensado. Ele vai ter que pagar com o crédito que recebeu no processo e o reclamado também vai ter que pagar para o advogado reclamante. Isso quer dizer, gente, que a partir de agora, pela lei, aquela pessoa que ajuizou uma ação, se ela perder, ela vai ter que pagar os honorários da parte vencedora, seja ele o empresário, se for o advogado da empresa, né, doutor? Isso. Ele vai ter que pagar ali a sucumbência, os honorários. A sucumbência é os honorários do advogado, tá, que gente? Vai ser fixado entre 5% e 15% do valor da condenação ou do valor da causa. Outro fato importante aí que é novidade, eu até queria já comentar isso também, Betão, é a respeito dos honorários periciais.
Então, às vezes, a pessoa pede um honorário, uma perícia de insalubridade ou uma perícia de uma doença que ela eventualmente inventou que tinha, ou de fato tinha mesmo. Isso só a perícia que vai dizer. Se a perícia for negativa, e mesmo ele sendo beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que pagar a perícia com o valor que ele vier a receber dessa causa, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, ou de outras causas que ele tiver no processo, ou de outros processos que ele tiver na justiça do trabalho. Você acha que o TST vai aplicar assim a ferro e fogo essa lei? Ou você acha que vai ter tanto ADIM quanto também muito questionamento, assim, por muitas coisas serem inconstitucionais? Eu acredito que as declarações de inconstitucionalidades vão ser feitas incidentalmente em cada processo. E essas discussões vão sendo levadas até o TST. Eu acredito que o artigo 9º da CLT, que é o que fala aqui sobre as nulidades, né? Tudo que for contra o trabalhador vai ser nulo, de pleno direito. Inclusive essas cláusulas novas aí, esses artigos novos da CLT, também podem ser anulados em razão desse próprio artigo e da própria Constituição. Eu acredito que o TST vai ter uma interpretação mais benéfica para o trabalhador, mas eu acredito que chegando ao STF também, o nosso STF ele é mais legalista na análise da Constituição. Então e também é um STF um pouco político demais, né? Então pode ser que paire por um lado que nós não sabemos qual vai ser. Hoje em dia a estabilidade depois dessa lei ela é muito grande, né? Não é brincadeira não. Contribuição sindical, como é que fica nesse caso? Contribuição sindical antigamente ela era obrigatória, né? Era um dia do ano do empregado que o empregado obrigatoriamente tinha que pagar para o sindicato respectivo da categoria. Hoje em dia não, hoje em dia é opcional. Então, o empregado que não quiser pagar, ele simplesmente faz a anotação dele, né, dizendo que não quer efetuar o pagamento e a partir daí não precisa pagar mais. Mas em contrapartida, isso prejudica demais o sindicato, né? Sim, sem sombra de dúvida. Isso faz com que o sindicato pare de ter a força para negociar, né? Mas foram aumentados no artigo 611-A aí da CLT 15 pontos que o sindicato pode negociar mais, como banco de horas, uma série de outros posicionamentos que o sindicato antigamente não tinha essa liberdade total de negociar, que hoje em dia tem, e tem outros 30 também que nega que o sindicato possa negociar. Por exemplo, um aumento da jornada maior do que a jornada constitucional, exceto a de 12 por 36. Né? Tem uma coisa interessante que é a cláusula arbitral. O que é a cláusula arbitral para as pessoas que estão do outro lado ali entender um pouquinho mais? Na verdade, no contrato de trabalho, quando as pessoas fizerem os seus contratos, vai poder ser instituída uma cláusula arbitral, que diz que aquilo não vai sair dali para a justiça. Quando as pessoas tiverem algum problema com aquela execução do contrato, vai ser eleito um juízo arbitral, que vai ser fora do sistema judiciário, que vai decidir para as partes ali quem que está certo e quem que está errado. Só que é um caso semelhante, eu entendo, ao que aconteceu com as comissões de conciliação prévia dentro da empresa, quando elas acabaram não tendo valor nenhum. Todas as discussões reais foram para o judiciário e não adiantou muito o juízo arbitral. Validade da lei. Já está valendo a partir de sábado, né? A partir de sábado. Desde sábado nós já estamos com essa CLT alterada. Não é a nova CLT, né? Mas é uma CLT alterada. Meio Frankenstein, né? Meio Frankenstein. Exatamente. Ô Romero, fala um pouquinho do seu trabalho aqui em Bicalho. Você tem uma música. O que significa Bicalho na sua vida, assim, com relação à música, à arte? Não? Futebol não, porque você não perneta, entendeu? Já acompanhou, né, Beto? Mas Bicalho é tudo, né? Eu nasci e fui criado, até hoje vivo aqui. Então foi o lugar onde me deu toda a minha base de educação, né? Toda a informação necessária. Costumo dizer que Bicalho é um divisor de água, literalmente, né? Porque de todos os bairros que nós temos em Nova Lima, o Rio das Velhas está logo aqui atrás, né? Então
eu acho que tem uma característica diferente, uma cultura diferente. As pessoas respiram um ar bem interiorano mesmo, né? Sem muita influência ainda da grande metrópole. Então, eu ainda... A turma que ainda dorme 8 horas da noite ainda. É verdade, ainda dorme, né? Algumas pessoas, eu acho que mudou muito o comportamento, né? Em todos os lugares. Porque nós estamos bem próximos também, querendo ou não, estamos bem próximos da capital, né, Betão? E isso faz com que a gente viva nessa condição de interior, mas é um bairro dormitório, né? Tem que sair para trabalhar e acaba trazendo as culturas de fora também. Mas Bicalho é tudo. Eu acho que, assim, eu falo isso na minha música, né? Eu canto uma radiografia verdadeira, numa letra que eu fiz, homenageando o bairro. E sempre quando eu tenho oportunidade, eu levo essas nossas culturas, essas nossas tradições, essa nossa forma de viver para todos os lugares onde a gente vai sendo convidado e tocando por aí afora, né? O que é a MPB hoje, Romero? A gente não tem mais a MPB com espaço na mídia de uma forma geral, né? Você tem uma música bem mais comercial. A gente estava falando agora há pouco aqui do Clube da Esquina e tal. Você acha que isso poderia ser expandido, sim? Até mesmo com projetos mais amplos, projetos mais nacionais, assim, de MPB? Para mim, MPB é música popular de Bicalho, né? Mas o que não difere, porque isso acabou sendo um rótulo, como outros rótulos, né, que vão surgindo. A MPB, para minha fase de adolescente, ela teve uma importância muito grande. E até hoje a gente carrega. Eu acho que o Brasil é imenso e que tem essa condição de absorver todas as tendências culturais e falando sobre música especificamente, é uma base de tudo, né? Nós tivemos transformações durante todo o processo de década em década, principalmente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sente muita falta da Rádio Atalaia, não? Pô, a Atalaia, Aurilândia também, né? Porque Atalaia, eu tive a oportunidade de conhecer a Rádio Atalaia. Rádio mesmo, inclusive, estúdio, todo o acervo, me parece que está lá na Rádio Favela, se não me engano. Ah, sim. Não é? É interessante, é uma pauta muito interessante de fazer com a turma da Rádio Favela. Quando eu estava vivendo em Belo Horizonte por um período, né? Trabalhando também, eu ouvia. Acho que a Rádio Favela não tem sinal para chegar aqui, mas lá a gente ouvia bastante. Eu matava saudades, né? Então eu acho que esse acervo está lá e aquelas músicas que tocavam nas rádios foram todas fazendo parte e forjando, né, o cidadão, forjando a pessoa, o Romero. Não sei se eles conheceram a Rádio Atalaia, mas a Rádio Atalaia tocava de Led Zeppelin para Valdir Soriano, entendeu? Então eu ficava o dia inteiro ouvindo assim, com rádio a válvula ainda, né? E ficava ouvindo assim, e tocava de tudo, assim. Então acabou que isso virou uma experiência cultural para todo mundo, porque todo mundo ouvia de tudo, né? Mas teve rotulada como uma rádio brega também, né, Betão? E quem não é brega, né? O Todos brega, nós somos um brega de brega. Você coloca Boate Azul, sai todo mundo cantando e dançando. Todo mundo sabe a letra de Boate Azul, todo mundo sabe ou não sabe? Pois é, mas... Lucas? Pode cantar aqui, não. Né? Mas é uma saudade imensa, né? Que deixa essas lembranças aí, mas foi uma coisa que tomara que o acervo esteja protegido mesmo, né? Quem sabe volte aí uma nova Rádio Atalaia. Quem sabe, né, Betão? Pois é. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral, né? Agradecendo a todos aí que nos receberam ali na sua casa. Hoje está um pouco atrasado, agradecendo aqui aos convidados, ao Dr. Lucas, ao Dr. Gustavo, ao Romero Bicalho, né? Gente, programa bom, como eu digo, passa rapidinho, né? Já tem praticamente 1 hora de programa e passou igual um foguete, né? Um grande abraço a todos vocês, obrigado aí por nos receber na sua casa, né? Hoje na sua sala, não na minha sala, né? E deixar aqui um grande abraço fraterno e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.